Morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada. Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina da vida, não é? Porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte, ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morre. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos sépticos, empedernidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que amavam na terra. Mas uma dor incessante e sem razão os toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. (934) A perda dos entes que nos são caros não é para nós uma causa legítima de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, e há a lei comum. Porém, vocês têm uma consolação em poderem se comunicar com os seus amigos, pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto não dispõem de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Bom, a morte agora, no meu entendimento. Então é só isso? O tema parece simples, pelo menos materialmente falando. Morreu, acabou e fim. Isso é corretíssimo de se afirmar, em se referindo ao corpo físico e material. Porém, no campo das emoções e sensações, não. Não mesmo, pois que não somos corpos movidos como marionetes, muito menos máquinas, e sendo assim,
somos de alguma forma consciente ou inconsciente, moralmente falando, levando-nos a pensar que o ser que jaz inerte à nossa frente é aquele a quem amamos ou odiamos, mesmo sendo nós mesmos. Por isso, cada um, da sua maneira, coloca a quem morreu em algum lugar, e dentro dessa certeza é que enviamos pensamentos e continuamos lembrando dos que se foram, animais ou pessoas. A morte traz liberdade para aquele ou aquela que viveu aprisionado ao corpo, levando-o à liberdade, mais ou menos condicionada à sua conduta moral. É bom lembrar que na morte provocada pela eutanásia pode trazer um alívio apenas para quem a provoca, pois para a pessoa que sofre esse tipo de interferência, o morto, quando no plano espiritual ainda vivo, já que a morte foi apenas para o corpo, pois a alma continua agora em espírito a viver sofrendo do mesmo problema, e até o momento em que se daria a morte física no plano material. Sendo assim, quem planejar a eutanásia pense nessa possível hipótese e não pratique esse ato desnecessário, pois que está na lei de encarnação que as dores que sofremos é pela nossa necessidade de resgate das nossas dívidas. E a esse fato se dá por Deus e não pelos homens. Inclusive o momento exato de nosso retorno, a morte, para o plano espiritual. Viva na segurança que o Cristo nos ofereceu. E essa liberdade espiritual, com certeza, será maior. Inclusive, ele tinha o poder de evitar a cruz, mas não o fez. Você tem alguma dúvida sobre esse fato?